Queria que você começasse falando um pouco da sua família, onde que você cresceu, como que foi sua infância, o contexto da sua criação. Bem, eu nasci em Manaus. A minha mãe era amazonense e o meu pai era cearense. Quer dizer, então aqui no Amazonas houve uma migração nordestina muito grande. Minha mãe tinha toda a aparência de mulata, né? Uma mulher de pele um pouco clara e cabelo crespo, né? E meu pai tinha uma aparência de caboclo nordestino, cabelo bem liso, uma pele até mais escura do que a dela, e traços assim que lembravam traços indígenas, né? Quase pouco pelo no corpo, sobrancelha bem rala, as aparências mesmo de indígena, né? Quer dizer, então foi mais ou menos isso. E aqui em Manaus, a maioria da população é formada por pardos. Então, quanto a esse aspecto assim, aqui é muito difícil você ver, assim, você se destacar no grupo, né? A não ser mesmo por uma certa aparência de nordestino que eu tenho, devido a essa origem, né? Agora, e o amazonense normalmente ele tem um aspecto físico assim mais de caboclo mesmo, um tipo físico que lembra mais o indígena. Mas eu diria assim, sua família era uma família de classe média, uma família de classe baixa, como que ela se comparava com as demais na sua criação? Não, minha família não era de classe baixa, ela não era de classe média não. O meu pai, ah, ele era porteiro e minha mãe era zeladora, quer dizer, eram funcionários públicos os dois, né? Mas eles eram de classe baixa, não era classe média não. A gente... Ah, Você nasceu, você nasceu em que ano? eu nasci em 66, em 1966. E os seus pais, eles tinham alguma... essa questão racial era presente na vida deles? Falava-se sobre isso na sua família? Como que era? Falava sim, o assunto racial falava. Agora, mas como normalmente brasileiro fala, né? A pessoa vê o aspecto físico da pessoa, a questão do cabelo, né? Existe essa coisa que a minha família, do meu pai quase toda tinha cabelo liso, né? E dos filhos, meus pais tiveram 5 filhos, dos 5 filhos, um teve cabelo mais liso, o outro teve cabelo mais enrolado, quer dizer, havia mais esse tipo de observação sobre a questão do físico, né? Agora, mas é uma coisa que não toda a família tem, né? Não havia nada de discriminatório dentro da própria família. Quer dizer, dentro da própria família imediata, né? De pai e mãe. Você era o de cabelo mais liso ou de cabelo mais crespo? Eu era um dos de cabelo crespo, só minha irmã mais velha que tinha um cabelo mais liso. E como que esse assunto, essa questão racial se torna importante para você e você começa a estudar e a entrar nesse mundo? Olha, isso aconteceu assim quase que por acaso, né? Porque eu sempre achei interessante essa questão da racial brasileira e eu até sempre achei interessante, gostei dessa ideia de ser mestiço e até, vamos dizer assim, um típico brasileiro. Quer dizer, porque o povo brasileiro ele surgiu dessa mistura do índio, do português e do preto africano. Quer dizer, eu achei sempre interessante essa questão de saber que eu descendo desses 3 grupos que formaram o brasileiro, ou seja, um típico brasileiro. Quer dizer, só que uma vez eu decidi fazer um site na internet, me deu o interesse de fazer um site. Daí eu fiquei pensando na minha mente, o que eu vou fazer sobre o quê? Daí me veio a ideia de fazer um site sobre mestiçagem. Se pegar tudo que fosse documento sobre mestiçagem, livros, literatura, daí foi aí que a pouco a gente foi desenvolvendo, pegando maior conhecimento e a coisa foi evoluindo, né? Mas Olha isso. era um tópico a mais na nossa vida. Isso não era um assunto assim do seu trabalho cotidiano, né? Você se formou em medicina, né? Você pode falar um pouco
trajetória profissional? Isso, eu me formei em medicina. Eu me formei em medicina e, obviamente, a gente na própria universidade você percebe um certo, esses aspectos assim físicos, percentuais, né? Você percebe esses traços. Às vezes me chamava a atenção essa questão da distribuição racial na universidade. Ele que no Amazonas, a maioria dos universitários, na época que eu estudei, eram pardos. Até porque no Amazonas uma população de pardo muito grande. Mesmo vindo pessoas de outras regiões que vinham fazer vestibular aqui no Amazonas e estudar aqui, você tinha um percentual muito grande de pardo. Agora, você observava certos detalhes. Por exemplo, quando eu cursei medicina legal, havia na disciplina medicina legal termos como etnoinversão e cromoinversão. Quer dizer, que eram os termos que eu acho que até hoje, talvez ainda tenha livro de medicina legal que usa esses termos, que eram termos que vinham da época do Nina Rodrigues, que tratavam a atração sexual por pessoas de cor ou de raça diferente como sendo uma alteração da sexualidade, um distúrbio da sexualidade. Quer dizer, colocavam no mesmo nível da pedofilia, de outros distúrbios do comportamento sexual. Então, às vezes você observa esse tipo de detalhe, né? Mas não havia quer dizer, um elemento mais da nossa identificação. Sim. E você chegou depois a exercer a medicina? Eu pergunto porque aqui, pelo menos no meio da medicina, aqui no universo da medicina aqui de São Paulo, né, do centro-sul, é um universo predominantemente branco, né? Então, eu fico me perguntando se, por exemplo, se você atendesse pacientes brancos, se haveria algum tipo de estranheza, ou até mesmo de discriminação por você não ser branco? Olha, não. Aqui no Amazonas, pelo menos, eu nunca percebi isso, não. Eu já soube, quer dizer assim, casos de a pessoa discriminar pela aparência social. Quer dizer, ou seja, achar que o médico tem uma aparência assim uma aparência muito simples, né? Muito grosseira, e as pessoas fazer comentários sobre isso. Mas por aparência assim física, pelo menos eu nunca observei isso. O que havia na universidade, que às vezes a gente até brinca, mas era uma coisa assim meio de brincadeira, que tinha alguns colegas nossos que eram, por sinal eu acho que era até goiano o rapaz, e ele era muito branco, né? Daí, às vezes, quando ele se vestia de médico, ficava com aquela aparência toda, assim, meio rosado, corado, meio obeso. Daí as pessoas até brincavam com ele, diziam, olha rapaz, tu tá parecendo médico. Aquela figura, ou seja, aquele estereótipo que você tem do médico, né? De uma pessoa branca, gorda, bem nutrida, quer dizer assim, corada. Daí a pessoa, havia esse tipo de humor, né? Mas assim, em relação ao tipo físico do pessoal meu, não, porque até na universidade você não... Uma boa parte dos professores eles tinham um aspecto de mestiço, pelo menos aqui na Universidade Federal do Amazonas, né? Porque aqui no Amazonas, aqui é uma coisa bom a gente frisar, quer dizer, no Amazonas, o Amazonas é o estado que tem menor percentual de brancos do país. E no Amazonas, os brancos sempre foram minoria. Quer dizer, até o ponto de, por exemplo, se você vê uma pessoa com aparência de branco, assim, mesmo no Amazonas, você desconfia logo que ele não seja daqui. Vai pensar que ele é paulista, que ele é gaúcho, se tiver uma aparência bem de branco. Ou se tiver uma aparência bem de preto, né? Se chegar uma pessoa com uma aparência aqui com o tipo físico do Pelé, do Milton Nascimento, alguém vai pensar, essa pessoa não é daqui. Quer dizer, porque no Amazonas você não encontra muito esse tipo físico assim de branco mesmo e de preto mesmo. E você conseguiu estudar numa universidade pública, mesmo com a sua origem pobre, né? Você conseguiu, como foi isso? Foi através do vestibular. Naquela época só havia uma universidade aqui no Amazonas, ou era 8.800, quer dizer, se eu não passasse no vestibular, não tinha como eu ir estudar no outro local, porque a minha família não tinha condições de bancar uma universidade para mim fora daqui. Então, eu estudei muito e consegui passar, até porque eu também me preparei em certo sentido, porque quando eu terminei o ginásio, naquele tempo era ginásio, e ia para o segundo grau, eu decidi ir para a escola técnica, porque lá tinha um curso de química na escola técnica.
Então eu decidi, não, vou para a escola técnica, estudo química 2 anos, assim o próprio curso técnico já me serve para me preparar para o vestibular. Quer dizer, então eu fiz também esse tipo de trajetória, né? E, bom, eu li um artigo que diz que você chegou a se aproximar do movimento. Como é que foi essa época? Como foi essa aproximação do movimento Alma Negra, né? Isso, aqui no Amazonas havia um movimento muito antigo chamado Movimento Alma Negra. Naquela época, praticamente, como não havia muito esse incentivo às políticas raciais, quer dizer, praticamente o movimento Alma Negra era uma pessoa só, que era um rapaz, um senhor de origem maranhense, bem preto retinto, que ele cuidava desse movimento. Daí, quando começou a ter esse processo de incentivo incentivo à questão de movimentos étnicos e raciais, principalmente depois da Constituição de 88, daqui surgiram alguns movimentos negros. Quer dizer, na época eu até achei que era possível você lidar com a questão de ser negro mestiço, mas acabou o próprio pessoal do movimento. Era assim que você se identificava naquela época? Na realidade, eu não, como falei, eu me identificava como um mestiço, mas eu não havia ainda desenvolvido muito a questão do meditado aprofundamento sobre a questão de pertencimento. Quer dizer, como havia naquela época a ideia de que o pardo, que o negro podia ser classificado como pardo, eu acreditava que seria melhor definido essas pessoas como negro mestiço, como se fosse uma identidade própria para distinguir do negro, que seria o negro de origem só negra mesmo, o preto, o negro seria preto, aquele que só tem origem preta. Daí só que com o tempo o próprio pessoal do movimento negro, na época, ele falou, não, isso não é admissível, isso não... ou você é negro, ou se não é, ou você é mestiço. Daí eu fiquei meditando, daí eu acabei concordando com eles. Eles têm razão, ou você é negro, ou você é mestiço. E eu achei mais lógico, né, pela minha origem, me identificar como mestiço. E daí foi na época que nós pegamos e realmente houve qualquer ideia de aproximação com essa questão de unificação de negro e mestiço, que ainda passava pela minha cabeça, foi eliminada, né? Daí foi que eu cheguei à convicção que realmente não é ilógico, né? Ou você é misturado, ou você é puro. Quer dizer, é uma questão de lógica. Quer dizer, se eu sou mestiço, eu não sou puro, eu sou misturado. Então, quem é puro é aquela pessoa que é branco, que é preto, que é índio, que é raça. Mestiço não é raça. Daí foi a partir daí que realmente houve a ideia de conciliar negro com mestiço foi eliminada. E o que define um mestiço? Olha, o mestiço, a gente tem a palavra mestiço ela tem dois significados, né? No significado do dicionário ela é sinônimo de miscigenado, ou seja, mestiço é uma pessoa que deriva de vários grupos raciais. Eu vou usar o termo racial que é mais fácil de entender, né? Quer dizer, mistura de preto com índio, de branco com preto e assim por diante. Então esse é o mestiço. O que caracteriza o mestiço é a sua ancestralidade. Se ele não derivar de um único grupo racial, então ele é mestiço. Em outras palavras, branco é quem só descende de branco. Preto é quem só descende de preto. Amarelo é quem só descende de amarelo. Se você descende de branco, de preto, de índio, você é um mestiço. Ou seja, mestiço é aquele que tem uma origem misturada. Que é até o significado de miscigenação, né? Mistura de origem. Mistura, genus, origem. Mistura de origem. Então esse é o significado assim, mestiço no sentido da palavra e como sinônimo de miscigenado. Agora o movimento, a gente adota o termo mestiço no sentido étnico. Quando a gente fala mestiço do nosso movimento, a gente está se referindo àquele mestiço que se identifica como mestiço e não como um desses grupos raciais. Quer dizer, é quando a pessoa diz assim, olha, eu sou mulato, eu não sou negro, eu sou caboclo, eu não sou índio, eu sou cafuso, eu não sou preto nem sou índio, eu sou cafuso, eu sou mestiço. É esse que se auto-identifica. Porque se você pegar pessoas no Brasil que dizem que são negras, né, na realidade, com raríssimas exceções, não é talvez descendentes de imigrantes africanos que tenham chegado depois, elas seriam realmente negras, ou pretas, como eu prefiro usar, seriam realmente pretas.
Quer dizer, porque na realidade o Pelé, por exemplo, ele é um mulato. Ele tem aparência preta, mas ele é um mulato. A mãe dele, dá para ver claramente que a mãe do Pelé é mais clara do que ele, que é uma mulata. Então, o próprio índio... Brancos também, né? Oi? Também, né? Imagino que grande parte dos brancos, especialmente os que têm famílias que estão no Brasil há mais tempo, também são fruto de algum tipo de mistura, né? Exatamente, porque se a gente considerar que o Brasil deixou, em 1815, o Brasil deixou de ser colônia. Em 1822, o Brasil teve a independência. Quer dizer, se você passar a imaginar um branco, descendente dos colonizadores portugueses, que viveu em 1822, um descendente dele ter mantido só uma origem branca é um pouco difícil, né? Normalmente o branco brasileiro, que seria como ser branco mesmo, só descendente de branco, normalmente são os descendentes de imigrantes que chegaram depois, já no século XIX que chegaram. Quer dizer, nesses aí você talvez encontre brancos mesmo. Há muito tempo atrás, eu já até procurei esse artigo, não encontrei mais, eu encontrei um estudo que teriam feito aqui no Brasil, que dos autodeclarados brancos, só cerca de 15% que seriam realmente brancos. Os outros seriam pessoas com aparência branca, mas que o DNA indicava que ele era mestiço. Quer dizer, enquanto que nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos o branco que se autodeclara branco nos Estados Unidos, ele tem um percentual muito maior no exame de DNA classificado como branco mesmo. Quer dizer, normalmente você passa de 90%, aquela pessoa que se autodeclara branca nos Estados Unidos como sendo branca realmente. E se o branco loiro de olhos azuis chegar numa reunião na sua mestiça, dizendo, olha, eu sou mestiço, eu quero fazer parte do movimento de vocês, eu tenho uma tataravó de original negra, como que ele é recebido? Ele é recebido como mestiço, porque nós não adotamos o critério de aparência. Porque critério de aparência é critério de raça. Quer dizer, quando você olha assim, olha, eu tenho um Doberman, eu tenho um Pitbull, eu tenho um Chihuahua. Quer dizer, a pessoa que pensa naquele coisa já tem um padrão. Quer dizer, se você chegar lá, se eu tenho um Chihuahua e você olhar que ele é um Pitbull, que é um Rottweiler, você sabe que ele não é um Chihuahua. Quer dizer, então, raça, ela tem padrão de aparência. Mestiço não tem padrão de aparência, ele pode ter qualquer aparência. Ele pode, inclusive, até ter uma aparência de branco, inclusive ter aparência de preto, e às vezes até é curioso. Tem uma foto do Nelson Mandela ao lado do Pelé, né, que os dois estão com o rosto encostado, e é muito interessante, porque o Pelé é sabido que ele é mulato. O Mandela não, o Mandela ele é negro, ele é preto, quer dizer, africano e tudo mais. E o Mandela tinha uma pele mais clara do que o Pelé. Ou seja, você pode ter um mestiço, você pode ter um pardo, né, que tem uma pele mais escura do que um preto, ou que tem uma pele mais clara do que uma pessoa que é branca. Quer dizer, porque o mestiço ele pode ter qualquer aparência. Ele não é uma raça, ele é uma mistura de raça, então ele não tem padrão de aparência. Agora, tratando das diferenças físicas que existem entre os brasileiros, você reconhece que existe isso? Sofre racismo? Olha, depende muito da região, né? Eu acredito que sim, que exista racismo no Brasil, quer dizer, e é um racismo que eu acho que grande parte dele é motivado por questões assim, estéticas, ou seja, existe uma preferência estética pela preferência do branco. Seria quase uma espécie assim de cor de consumo, né? Como se o branco fosse um objeto de consumo. Então, você poderia adquirir características de branco, seria mais ou menos esse tipo de ideologia, né? Agora isso aqui no norte, às vezes a situação é diferente, porque aqui no Amazonas, por exemplo, quando você vê uma pessoa preta, você pensa logo numa pessoa de fora. E há uma certa associação da figura do preto no Amazonas com o militar. A ideia de que quem é preto retinto, provavelmente será um militar. Tem até uma história que uma vez eu ouvi um rapaz do movimento negro contou sobre isso, que ele era preto, com aparência bem de preto, estava num bar em Manaus, daí chegou a polícia, fez a batida, colocou todo mundo na parede, menos ele. Daí depois, quando terminaram de investigar o pessoal todinho, saíram, alguém deu um tapinha no ombro dele assim, tudo bem, tenente? E foi embora. Quer dizer, ou seja, os militares que chegaram lá viram ele preto com aquela aparência
Daí acharam que ele era militar e não mexeram com ele. Foram mexer com o pessoal que tinha aparência de caboclo, uma aparência de mestiço com um aspecto mais de índio. Então, quer dizer, de acordo com a região, você pode ter esse tipo de diferença. E até uma questão também interessante, né? Esses que você menciona, caboclos, com aparência de indígenas, eles sofrem, então, preconceito racial. Você vai primeiro neles aí. Porque seria eles sofreriam um processo de preconceito. Quer dizer, se você olhar uma pessoa preta retinta no Amazonas e olhar um rapaz com a aparência de caboclo, a polícia provavelmente vai achar que aquela pessoa com a aparência preta não é daqui, é de fora. E se ela estiver bem vestida, tiver alguma coisa, ele vai pensar que é alguém com certa condição social. E se ele olhar alguém com aparência de caboclo, com aparência indígena, ele vai achar que não, é a pessoa, a população pobre daqui do Amazonas, a população de renda mais baixa. E principalmente se ele estiver num local assim, que seja uma zona bem popular, né? Quer dizer, então existe esse elemento. Até porque também existem algumas coisas que as pessoas às vezes não observam. Por exemplo, o escravo na Amazônia, ele foi principalmente o índio e o mestiço. Para a Amazônia, o Amazonas, aqui, por exemplo, essa região do Amazonas atual, ele exportava escravos índios e caboclos para o Nordeste. Daí eles mandavam para o Maranhão, do Maranhão era distribuído pelo Nordeste. Por isso que a região Norte tem pouca presença de pretos, por causa disso. O Amazonas, por exemplo, ele é o segundo menor estado em percentual de preto. O menor estado em percentual de preto no Brasil é Santa Catarina, que é cerca de 3% de população preta. E no Amazonas é 3,2%. Ou seja, o Amazonas é o estado com o maior percentual de pardo. Que é uma questão interessante. O estado com o maior percentual de pardo é o segundo menor com o percentual de preto. Por quê? Porque aqui no Amazonas a escravidão preta foi muito pequena, porque a escravidão foi principalmente índia e cabocla. É por isso que existe esse elemento histórico. E também é uma questão interessante, porque se a gente observar, por exemplo, a população no país que tem menor renda média é a população índia. E o mestiço da região norte ele descende de índio. O mestiço da região do interior, do Amazonas, da área da zona rural, ele tem um padrão de vida que não é muito diferente do padrão de vida do índio, em termos de poder aquisitivo. Enquanto que a população preta, se você observar, ela está mais localizada no Brasil em grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, quer dizer, e em grandes centros urbanos, bem ou mal, e circula maior dinheiro. As pessoas têm uma tendência a ter maior poder aquisitivo. É por isso que existem esses elementos, né? Na região norte, há uma boa probabilidade dos pardos terem uma renda média menor do que a dos pretos. Esse grupo grande de pardos do Amazonas, mas não só do Amazonas, né? Falando também no Brasil em geral, quais são as peculiaridades da experiência racial desse grupo? Você falou, por exemplo, dessa situação da polícia chegando e indo primeiro nessas pessoas, né? De que outras maneiras essas pessoas são diferenciadas pela sua aparência? Olha, aqui em Manaus, por exemplo, às vezes na televisão, você ainda vê pessoas com uma aparência mais do tipo físico de branco. Quer dizer, na mídia você às vezes ainda encontra essa preferência pela estética do branco. Então, às vezes você observa esse tipo de elemento. Agora aqui no Amazonas, pelo menos assim, fora como eu falei, a coisa parece ser mais uma questão estética, uma questão de opção estética. Mas que é algo que tem a ver com racismo também. Porque existe uma questão interessante. A questão estética seria uma questão de racismo. Por exemplo, uma pessoa pode achar mais bonito um cabelo liso do que um cabelo crespo. Quer dizer, por que a gente vê, por exemplo, todas as mulheres que descendem com cabelos crespos, né, e que alisam o cabelo? Você vê até mesmo nos Estados Unidos, onde existe todo aquele movimento de afirmação do Black Power, você observa com as mulheres lá dos Estados Unidos, as afrodescendentes dos Estados Unidos, a maioria delas alisam o cabelo, o que parece ser uma preferência estética. Então existe esse elemento, né? Onde termina a preferência estética é onde começaria o racismo. Existe
esse ponto. Nesse caso, é a preferência estética por uma estética que é branca, né? O cabelo liso ele é mais natural nas populações brancas, né? Então, acho que isso que argumentariam os teóricos, os estudiosos, né? Que é uma estética branca, né? E nesse sentido, teria ligação com o racismo. E agora é curioso, porque aqui no Amazonas, o índio, né, o índio normalmente ele tem o cabelo bem liso. Quer dizer, praticamente sem onda, né? O índio, o meu cabelo típico de índio, ele não tem onda. O branco normalmente ainda tem um cabelo ondulado. O índio mesmo, ele não tem cabelo ondulado. O cabelo dele é igual o cabelo de japonês, de chinês, um cabelo liso, assim, sem curva. E você vê aqui no Amazonas muitos mestiços com esse tipo de cabelo, bem liso, com essa aparência. Agora, Atributos que, por exemplo, a pele mais escura, né? Que não fazem parte desse ideal de beleza mais comum que a gente vê também na publicidade, na televisão, né? Ainda, por mais que o cabelo seja liso, eles também não estão ali fazendo campanhas de moda, esse tipo de coisa, né? é verdade. Existe isso. Agora existe uma outra coisa também que às vezes é pouco lembrado. Existe uma atração pelo poder. Por exemplo, por que as pessoas, é muito comum você ver pessoas que colocam o nome dos filhos em inglês, nomes anglo-saxões nos filhos, né? Jefferson, Jennifer, Kathleen, quer dizer, coloca esses nomes que lembram a palavra em inglês, quer dizer, pela questão da predominância do poder político que existe do mundo anglo-saxão até hoje. Houve uma época que os romanos dominavam a Europa, então colocar um nome parecido de origem latina podia soar bem naquela época. Então existe também esse elemento da admiração pela estética do poder. Quando se esse é o grupo que predomina, que está no poder, se esse é o grupo que dá status social, então muitas pessoas buscam imitar aquilo que dá status social. Tem também esse elemento que pode ir além da questão da preferência estética, seria uma preferência por simbolizar status e poder. Passando agora para um tema sobre cotas. Queria saber qual que é a sua posição sobre as cotas raciais. Eu vi que você, em algum momento, já foi a favor, depois você ficou contra. Agora, em situações pontuais, me parece que você é a favor. Você explica para mim como que isso funciona? Foi o seguinte, realmente no começo, quando começou essa ideia de cotas raciais, eu era a favor. E eu era a favor porque eu achava que, à medida que essas populações fossem entrando nas universidades, sabendo que nas universidades existem pessoas de poder aquisitivo maior e com maior percentual de população branca, seria facilitado o processo de mestiçagem. Quer dizer, já que você vai colocar maior contato nas classes mais elevadas, uma pessoa de grupos de origens raciais distintas, você vai facilitar a mestiçagem e a integração dessa população. Então eu vi esse lado positivo. Agora, só que com o tempo, à medida que a gente foi estudando sobre essa questão, nós vimos que o objetivo, na realidade, era outro, era exatamente o inverso. Quer dizer, as cotas raciais eram um modo de fazer com que as pessoas passassem a trocar uma vaga na universidade pela autodeclaração como negras. Ou seja, eu te dou uma vaga na universidade e você me dá a tua identidade mestiça. Quer dizer, você se assume, para você se assumir dentro dessa universidade, você tem que se identificar como negro. Vou dar para ti um exemplo. Antes da lei de cotas raciais, a UNB ela exigia que quem concorresse às vagas das cotas se declarasse negra. Ou seja, não bastava a pessoa ter uma aparência de preto. Ela tinha que dizer que ela era negra. Se ela chegasse lá com uma aparência de preto e dissesse, eu sou da aparência de preto, eu cor de preto, mas eu não sou preto, eu sou mulato, eu sou mestiço, ela não tinha direito à cota. Então, o objetivo das cotas raciais é esse. Tanto você vê que a insistência que o pessoal tem de exigir classificar o pardo como negro. Porque se você quisesse realmente simplesmente resolver questão de racismo, discriminação, como esses argumentos que eles usam, a pessoa podia se declarar como quisesse. Você usava o critério simplesmente de aparência. Olha, o sujeito aqui ele tem uma aparência que pode tornar ele suscetível ao racismo.
Não interessa como ele se identifica. O fato de se identificar como preto, como branco, como negro, como mestiço, como caboclo, não vai mudar nada. Mas não, eles insistem que a pessoa se identifique como negro. E isso é um carro-chefe para o movimento negro, que as pessoas tenham que se identificar como tais. Que aqui no Amazonas a gente se defronta muito com esse problema com eles. Eles não se conformam de mestiço, de pardo, não se identificar como negro. Mas agora você é a favor de cotas para mestiços também. Não, o que nós defendemos é o seguinte: nós somos contra leis que separem brasileiros por questão de origem étnica, nacional e racial, de aparência. Nós somos contra. Se você retirasse todas essas legislações que tem aí, para nós estaria ótimo. Só que, se existe cota racial, nós queremos a nossa. Nós queremos a nossa. Quer dizer, se existe uma cota racial para pardos, então o pardo deve ter direito à cota deles. Quer dizer, se nós temos um direito, nós não temos por que abrir mão deles, principalmente sabendo que esse nosso direito pode ser usado contra o próprio pardo, que é o que nós vemos hoje em dia. Quer dizer, você vê pardos sendo excluídos das cotas raciais. Observe bem isso. Vou dar um exemplo disso nas cotas do ensino, das universidades. Ora, o percentual de vagas é calculado pelo percentual de autodeclarados pardos na população. Quer dizer, em outras palavras, se uma pessoa chega para o IBGE, se o IBGE chega na casa de uma pessoa com aparência de branco e pergunta qual a sua cor, raça, e ele diz: eu sou pardo, a pessoa do IBGE vai marcar lá pardo. Quer dizer, e essa declaração da pessoa com aparência branca vai pesar na vaga das cotas raciais. Então, quando essa pessoa com aparência branca chega lá para reivindicar a cota de pardo dela, ela é tratada como se ela fosse uma espertalhona, uma enganadora, e acaba essa cota que foi gerada por pardos sendo passada para pessoas com aparência de preto. Quer dizer, ou seja, o pardo está sendo explorado, está sendo tirado dele aquilo que pertence a ele, aquilo que a lei concede a ele. É por isso que nós somos contra cotas raciais, mas se as cotas existem, nós queremos que as cotas dos pardos sejam separadas da cota dos pretos. Mas se essa pessoa que você mencionou, de aparência branca, tentar entrar no sistema de cotas, ela não estaria burlando esse sistema, sendo que ela não sofre os efeitos do racismo na vida dela? Não. Vou te mostrar até o porquê não. É o seguinte: quais são as justificativas para haver cotas raciais? As justificativas principais tinham essa questão da pessoa ser vítima de racismo e também de haver um processo de reparação histórica, ou seja, as pessoas descendiam de escravo, então o Estado tem que indenizar a pessoa pelo trabalho dos seus ancestrais e tudo mais. Então, existe um estudo do professor Sérgio Pena, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele conclui o seguinte: se você pegar aquelas pessoas que descendem daqueles pretos que chegaram aqui no Brasil em 1590, 1580, quer dizer, você vai encontrar os descendentes desses, principalmente pessoas com aparência de branco, porque houve um processo maior de mestiçagem. Esses brasileiros com pele escura, com aparência mais próximo do preto, eles descendem normalmente dos últimos escravos. Inclusive, existe registro de brasileiros que descendiam de escravos africanos, mas que eles nunca foram escravos. Eu vou te citar até o nome: Dom Obá. Dom Obá, os pais deles eram pretos, escravos africanos, chegaram ao Brasil, conseguiram alforria, e quando ele nasceu, já nasceu livre. Ou seja, um brasileiro preto, quer dizer, e que nunca foi escravo. Então tem brasileiros, esses de aparência mais escura, são exatamente aqueles que provavelmente descendem dos últimos escravizados ou daqueles que foram escravizados por menor tempo. Então imagine, vamos colocar uma situação, imagine que chega uma pessoa A e diga o seguinte: olha, tá aqui, a minha família, meus ancestrais passaram 150 anos, 200 anos como escravos. E tem aqui esse rapaz de aparência preta, cujo ancestral deles chegaram no Brasil em 1887, em 1888 foi feita a Lei Áurea e eles estavam livres, só foram escravos durante um ano. Quer dizer, então, do ponto de vista de reparação histórica, a pessoa com o pardo de aparência branca, ele teria até mais motivos para argumentar o direito sobre aquela
sobre aquela cota, no sentido de reparação histórica. E também tem essa questão, e a questão dos descendentes de escravos índios. Porque os escravos índios, eles foram escravizados no Brasil antes dos africanos. Quer dizer, quando chegaram os primeiros pretos africanos no Brasil, foi por volta de 1549. Em 1510, você já tem registro de mestiços, de pardos. Ou seja, a escravidão mais longa na história do Brasil não foi a escravidão dos negros, foi a escravidão dos pardos, porque ela começou com a escravidão dos índios e terminou em 1888. Quer dizer, ela foi a mais longa escravidão que teve, foi do pardo. Então, por isso que, no ponto de vista de reparação histórica, o pardo tem mais direitos históricos para argumentar sobre o direito a ter esse direito a essa vaga do que uma pessoa de pele escura. Os pesquisadores argumentam que no Brasil essa questão dos traços físicos ela pesa mais, né, na forma como cada um é encarado socialmente, né? Então, um preto bem escura, né, com traços africanos, ele vai sofrer uma série de barreiras que um negro de pele mais clara não necessariamente vai sofrer, né? Isso você reconhece que isso acontece no Brasil? Sim, eu reconheço que uma pessoa de aparência branca no Brasil, ela, achando que ela sofreu uma discriminação racial e por aparência é menor do que uma pessoa de aparência preta. Agora, eu tenho minhas dúvidas se uma pessoa com aparência de índio e de caboclo sofreria menor discriminação do que uma pessoa de aparência preta. Aí eu tenho uma certa dúvida. Porque existe a questão, se você... Vou dar um exemplo disso. Olha a nossa televisão. Você encontra mais atores na grande mídia com aparência de preto na nossa grande mídia do que com aparência de índio. Quantos atores você assim, pode apontar na televisão? Olha, esse ator aqui tem aparência de índio. Você quase não encontra. Quer dizer, você encontra muito mais atores com aparência de preto. Então, quer dizer, se for... O caminho não seria, então, brigar para que houvesse mais espaço para essas pessoas com essas características físicas, em vez de combater as conquistas que os pretos conseguiram de acesso a essas vagas? Olha, porque na realidade a questão é o seguinte, o problema é que essa conquista, ela foi feita e é feita sacrificando o pardo, sacrificando o mestiço. Se fosse um processo em que as pessoas, olha, então, como eu disse para ti, olha, vamos fazer cotas para pessoas com aparência de preto. Vamos supor que fosse isso. Vamos fazer cotas para pessoas com aparência de preto. Não interessa se essa pessoa com aparência de preto se identifica como índio, como branco, como amarelo, não interessa. É por sua aparência. Quer dizer, então tudo bem. Mas o que acontece é outra. Quer dizer, eles fazem como condição classificando o pardo como negro. Então o objetivo aí não é realmente reparação. Quer dizer, porque aí que está a questão. Cotas raciais, elas não visam reparação histórica, elas não visam isso. Politicamente, elas não visam isso. Cotas raciais, elas são um projeto de poder político, de tomada do poder. Isso aí, antes da Constituição de 88, o Florestan Fernandes, ele foi constituinte, foi professor da USP, antropólogo da USP, ele defendia isso, ele defendia que era necessário, ele dizia o seguinte, que era possível você pegar os movimentos raciais dos pretos, pegar a luta de raça, como ele dizia, e levar isso para a luta de classe. Ou seja, era possível pegar a militância dos movimentos negros e jogar isso como militância dos movimentos de esquerda. Porque antes dos anos 60, 50, se você pegar a história dos movimentos de pretos no Brasil, eles eram normalmente de direita, eram conservadores, Guarda Negra, Frente Negra Brasileira, eram movimentos conservadores de direita. Foi a partir dos anos 60, por aí, que eles começaram a esquerda a entrar nessa questão. Então só que o Florestan Fernandes diz o seguinte, se o mulato e o preto, ou negro, como ele usa, se o mulato e o negro se identificarem como grupos distintos, eles vão entrar em conflito. E isso não interessa a luta de classe.
Quer dizer, isso não nos interessa. Então, para eles colocam claramente, é preciso reeducar o mulato para ele se identificar como negro. Então, esse é o objetivo deles. O mulato não deve existir. O mestiço não deve existir. E isso tem esse tipo de conotação. Então, a questão da cota racial é isso, porque normalmente essa discussão sobre mérito e tal, ela às vezes desvia a atenção sobre o objetivo real da cota racial. É por isso que nós colocamos. Se quiser acabar com cotas raciais, né, para nós não tem problema nenhum. Mas, se tiver cota racial, a do pardo tem que ser separada do preto, porque o pardo deve ter a sua identidade reconhecida, deve ter sua identidade preservada, sua identidade histórica e tudo mais. Vou dar para ti um outro exemplo. Os caboclos. Ora, o caboclo, eu sou caboclo, porque eu sou caboclo, mulato e cafuso. Já que eu nasci de preto, de branco, de índio, eu tenho umas 3 misturas dentro de mim. Quer dizer, ora, eu descendo de índio. Se eu descendo de índio, eu sou um nativo. Eu sou nativo. Então eu tenho direitos originários sobre as terras aqui, como os índios têm. Ora, se eu sou transformado em negro, eu estou abrindo mão da minha origem índia. E se eu estou abrindo mão da minha origem índia, eu estou abrindo mão do meu aspecto nativo, do meu caráter nativo. O que, na realidade, como a gente coloca, o que caracterizaria um imperialismo africano. Quer dizer, você está tirando o nativo, que é o pardo, e transformando ele num africano. Ou seja, você transforma descendentes de escravos em conquistadores africanos. Sim. Uma dúvida. No movimento negro, no movimento indígena, também na academia, fala-se muito da miscigenação como um processo violento, né? E, de fato, tem relatos históricos, por exemplo, sobre mulheres africanas escravizadas, né, que tinham entre suas atribuições servir sexualmente os senhores, né? Então, relatos que são muito comuns no Brasil. Muitas famílias contam essa história de uma bisavó, uma tataravó indígena que foi pega no laço, né? Essa é uma expressão que se usa muito, que foi pega e depois forçada a se casar com homens de outros grupos. Você nega que essas violências tenham acontecido? E por que vocês tentam atribuir um valor positivo à miscigenação, considerando esses fatores históricos? Olha, o que nós colocamos é o seguinte: não existem provas históricas de que nas relações entre grupos raciais diferentes as relações fossem mais violentas do que dentro do mesmo grupo. Em outras palavras, não existem provas históricas de que os índios estuprassem menos as índias, de que os pretos estuprassem menos as pretas, do que os brancos estuprassem menos as brancas, do que nas relações entre grupos distintos. Vou dar um exemplo para ti. Quer dizer, os povos africanos que vieram para o Brasil, eles eram em regra escravistas. Quer dizer, eles achavam que a escravidão era algo normal. Então imagine o seguinte, imagine uma mulher que foi capturada na África e até do local da captura, até chegar ao local de ser entregue para os europeus, para ser levado para a América, ela não teria sido estuprada nesse meio do caminho pelos pretos? Quer dizer, quando o índio entregava uma índia, né, para um outro índio como um presente, como uma relação de troca, de política entre os índios, essa índia ela não seria estuprada pelo outro índio? Quer dizer, quando até na nobreza, quer dizer, daqueles casamentos arranjados que havia entre os brancos, quando um branco dizia, meu filho, você vai casar com o filho do fulano, forçava a fazer aqueles casamentos arranjados. Quer dizer, não havia, será estupro nisso? Quer dizer, então, essa questão de associar o estupro à questão da mestiçagem, isso tem um objetivo político, o quê? É fazer com que o mestiço tenha vergonha da sua origem. E isso tem até um caráter meio racista. É como se a pessoa dissesse, olha, eu sou branco, eu não descendo de estupro. Eu sou índio, eu não descendo de estupro. Eu sou preto, eu não descendo de estupro. Você não. Você é um caboclo, você é um mulato, você é um cafuso, você descende de estupro. Não falo nem cafuso, porque normalmente, eu te achei curioso, né? Porque normalmente o pessoal, quando falam que mestiço vem do estupro, então seria o quê? Só o mistura do branco com o índio, do branco com o preto. E na mistura do preto com o índio, quem teria estuprado quem?
Os pretos estupraram as índias ou os índios estupraram as pretas? Entendeu? Mas no caso dessa diferenciação que você faz, né? No caso do branco, ele tinha todo um estado, um aparato estatal que embasava, que chancelava o poder dele sobre esses outros grupos, né? Grupos escravizados, negros ou indígenas, né? Então, o poder que o homem branco, o dono, né? Que era proprietário dessas pessoas, que comprava elas, era um poder inegavelmente superior ao de um contexto em que essas pessoas estivessem no mesmo patamar. Você concorda? Eu concordo que o branco ele tinha o poder, né? O Brasil foi governado por branco durante séculos, né? Acho que se você contar a época da colônia, mais o período da monarquia, mais o início da república, quer dizer, o Brasil foi governado a maior parte da sua história por brancos. Agora, a questão é o seguinte, é que essa relação de poder também havia entre os pretos. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti. Existe um livro histórico sobre a fundação do Quilombo de Palmares. Eu poderia até depois te encaminhar esse material para mostrar. Sobre a origem do Palmares, ele chega o autor diz que os pretos que chegaram para fundar Palmares teriam encontrado índias e mestiças e que se tornaram sabinas índias e sabinas mestiças. Olha, o que é a sabina? Lembra a questão do rapto das sabinas, mulheres que foram tomadas à força para a fundação de Roma. Os romanos entraram em outra tribo, raptaram as mulheres e levaram eles porque eles não tinham mulheres. Então, existe aquela questão, os quilombolas que teriam chegado lá naquela área e encontrado índias, encontrado mestiças e levado essas mulheres para serem suas mulheres no quilombo em formação. Então, essa relação de poder realmente existe. A questão é que quando a pessoa pega e diz assim, olha, então a mestiçagem é ruim porque toda a relação de poder da mestiçagem foi fruto da violência. E a história não prova o contrário. Vou dar um exemplo disso. No Diretório dos Índios, de 1755, o rei de Portugal, Dom José I, ele fez uma espécie de ação afirmativa. Se o português casasse com uma índia, ou se uma portuguesa casasse com um índio, ele teria diversas prerrogativas. Por exemplo, no serviço militar, normalmente a questão de ascensão no serviço militar, prioridade para ser escutado no poder, e assim por diante. Aqui em Manaus mesmo, a fundação de Manaus tem um símbolo, é um português e uma índia de mãos dadas, porque dizem que quando Manaus foi fundada, foi celebrado pelo casamento de um sargento português com uma índia Manaó. Quer dizer, então, o caso de Caramuru. Caramuru casou com Paraguaçu na França. Pegou uma índia, levou para ser sua esposa para a França. Quer dizer, então essas relações, quer dizer, e tem mais, observa bem, hoje em dia, se você pegar os dados sobre estupro atuais no Brasil, qual a informação que se tem? Que normalmente estupro ocorre mais frequentemente dentro do mesmo grupo. Em outras palavras, o estupro é mais frequente dentro da mesma casa, dentro da mesma família, dentro do mesmo bairro, do que entre grupos distintos. Em outras palavras, se a gente pegar os dados atuais e lançar para o passado, mesmo com o poder do branco, mesmo o poder do conquistador português, e o conquistador português ele não tinha condições de ocupar toda essa terra. Uma boa parte dela foi ocupada por mestiços e por outros. Quer dizer, se você levar esses dados para lá, é mais provável que um índio estuprasse uma índia, que um preto estuprasse uma preta e que um branco estuprasse uma branca. Se você levar... O branco estuprar uma branca é um pouco difícil porque havia poucas mulheres brancas no Brasil, que foi um dos fatores da mestiçagem brasileira, né? Faltou mulher branca e uma boa parte dos portugueses casavam com índias. Ou com pretas também, como no caso de Minas Gerais. Tem estudos que mostram isso. Uma boa parte da elite de Minas Gerais era formada por mulatas e pretos, porque os senhores casavam com pretos. O caso famoso é da Chica da Silva, que as pessoas representam como negra, mas na verdade Chica da Silva era mulata. Quer dizer, então existe essa questão. Agora, sem considerar casos pontuais, porque imagino que realmente seja muito possível, e isso acontece em todos os lugares, né? Uma pessoa de uma raça que se apaixona por outra, e se casam, e que a coisa não é natural e flui, isso todo mundo conhece casos assim, né? E não necessariamente envolvam nenhum tipo de violência, mas pensando de uma maneira mais estrutural, né? Uma crítica que se faz a essa ideia da miscigenação como uma coisa valiosa da cultura brasileira,
é que você acabaria abafando as preferências indígenas e africanas, porque o mestiço surgido dessa mistura, ele seria cristão, ele teria uma religião europeia, ele falaria uma língua europeia, português. Então, seria um processo que acabaria apagando as outras origens e privilegiando o branco. Era um processo de embranquecimento nacional. Na realidade, eu vejo o seguinte, eu vejo que esse trabalho contra o mestiço, ele visa exatamente preservar uma supremacia branca. Na verdade, eu vejo no sentido inverso, quer dizer, porque historicamente o mestiço ele surgia, mas o mestiço havia um certo controle sobre ele. Tanto prova que, por exemplo, tem vários registros históricos dos jesuítas entrando em conflito com os mestiços e assim por diante. Se você observar, no censo de 1872, os pardos eles eram um grupo mais numeroso. Vinham os pardos e depois vinham os brancos. A partir daí, os pardos começaram, percentualmente nos censos, baixar muito, e o percentual de brancos foi aumentando. Depois, pouco a pouco, os pardos voltaram a crescer percentualmente. Quer dizer, e agora, os pardos, nesses penários recentes, mostram que os pardos percentualmente se tornaram, de novo, o primeiro grupo, o grupo mais numeroso do país. Então, observa bem, então você teve, se os pardos no censo de 1872 ainda eram maioria, e se a imigração europeia começou em 1815, então imagine que você tem um período de quase um século, de 70 anos, para conseguir tornar os brancos maioria, percentualmente no país, num projeto que tinha realmente de europeização no país e tudo mais. Pois bem, e não é estranho que exatamente agora, em que de novo o pardo começa a se tornar outra vez maioria na população, começa uma campanha contra o pardo. Quer dizer, ou seja, o que me mostra é isso. Para mim, existem grupos racistas, grupos brancos racistas, e não estou dizendo que só branco é racista, não, porque nós lidamos aqui direto com racismo índio, racismo indigenista, racismo negrista, nós lidamos direto com racismo, não é só branco, o branco não tem um monopólio sobre o racismo, não. Quer dizer, mas nós observamos isso, quer dizer, exatamente nesse momento em que os brancos tornam minoria, começa esse processo de dizer, olha, vai ter o espaço do índio, vai ter o espaço do branco e vai ter o espaço do preto. Observe bem, porque a gente vê muito isso na questão do indigenismo. O nosso modelo de demarcação de terra indígena imita o apartheid sul-africano. Se você pegar textos do apartheid sul-africano, quer dizer, vou dar um exemplo para ti. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem índios que têm direito à terra e tem índios que não têm direito à terra. Ou seja, são índios que são reconhecidos como índios, povos são reconhecidos como povos indígenas, como povos índios, mas não têm direito a território. Quem é que tem que ter direito a território nos Estados Unidos? Aqueles índios que entraram em guerra com os Estados Unidos, nas guerras de expansão dos Estados Unidos no Oeste, e assinaram tratados. Aqui, nós estamos assinando um tratado entre os Estados Unidos e a nação Apache, e vocês vão ter direito a esse território. Então, esses índios, eles têm direito à terra, porque foram tratados. Aqueles outros índios que não fizeram esse tipo de tratados, por diversos motivos, eles não têm direito à terra. Já no apartheid sul-africano, era o seguinte, os indígenas de lá, que indígena significa nativo, os indígenas lá da África do Sul, o território dos bantustões pertencia à União. E os indígenas lá, os pretos de lá, tinham direito a territórios. E o governo mesmo, o pessoal do apartheid, eles diziam isso, não, que é preciso retirar os brancos, tão logo os brancos não sejam mais necessários nesses territórios, têm que ser retirados dessas áreas. Os pretos não têm que ficar eternamente sendo mandados pelos brancos. Quer dizer, então esse modelo, nosso modelo aqui no Brasil, criou isso. Para cada índio tem que ter um território. O índio não pode, os índios têm direito a território. Então, observe... Desculpa, mas uma diferença importante é que aqui os indígenas eles podem circular, inclusive podem sair do território demarcado, podem morar na cidade, como eles fazem. Na África do Sul, o negro ele tinha que ficar ali no Bantustão e ele não tinha nenhum direito social, não podia, as eleições eram fraudadas, ele não podia escolher um representante máximo do negro, tinha uma série de barreiras que eram cidadãos de segunda classe. Verdade, mas esse modelo da África do Sul,
ele é o objetivo que está sendo feito. Por exemplo, existe um projeto de lei do deputado do PT, eu até escrevi um artigo sobre isso, em que ele defendia que houvesse um senador, uma vaga do Senado, ou na Câmara de Deputados, se não me engano, para índio. Ou seja, os índios elegeriam uma espécie assim, de deputado que seria representante dos índios. Ou seja, e também existe um projeto também de um outro deputado, também do PT, em que ele queria que houvesse uma cota racial para negros. Na África do Sul, houve uma época desse tipo, houve uma época que havia um parlamento para indianos, não índios, indianos, para mestiços e para brancos. Os pretos não tinham direito. Quer dizer, então havia uma divisão no poder de acordo com o grupo étnico. E é esse quadro que está vendo. Por exemplo, agora, que essas eleições, quando você começou a dar verbas partidárias para quem se identificar como preto ou como pardo, você vai ver que pode guardar aí, vai ser muito provável que vai acontecer casos de pessoas que se declararam negras ou declararam pardas, que foram eleitas, que receberam verba de fundo partidário e eleitoral, e que os outros vão questionar na justiça se eles são negros ou não para poder ficar com a vaga deles. Então esse processo, como eu falei, é uma estrutura de construção de uma divisão racial do povo brasileiro. Eles querem dividir o poder racialmente. E o mestiço atrapalha. Porque o mestiço, ele homogeneiza, ele unifica. Esse que é o objetivo da coisa. É por isso que eles... agora... Oi? Eu só queria voltar até a indígena, que é um tema que a gente não já tratado, você mencionou agora essa questão da demarcação. Você, considerando o passado brasileiro, né, o que os indígenas sofreram na colonização, a própria escravidão dos indígenas que você menciona, né, você não acha que essas populações não merecem ter acesso às terras que elas ocupam há séculos, milênios? Veja bem, imagine o seguinte, que a gente fosse fazer uma indenização pela escravidão africana. Quer dizer, pela escravidão a quem deveria ser paga essa indenização? Aos pretos e aos seus descendentes que estão aqui na América, que descendem dos escravos, ou aos pretos que estão na África. Quer dizer, o lógico é pagar para nós que descendemos dos escravos que viemos para cá. Né? Uma indenização pela escravidão do tráfico transatlântico tem que ser para nós que descendemos dos pretos que foram escravizados e dos mestiços que foram escravizados. Então, quem descende desse índio escravizado? Quem descende desse índio escravizado é o mestiço. Aí que existe uma questão que também, como eu falei, as pessoas pouco observam esse detalhe. Quem descende do índio escravizado foi o mestiço. E o mestiço está sofrendo, é curioso, porque o mestiço está se repetindo contra o mestiço uma violência que aconteceu com os ancestrais índios dele. Vou dar para ti um exemplo. Naquela época, os portugueses forçavam alguns índios a saírem da onde eles viviam e irem para aldeias criadas pelos portugueses. Pois bem, agora está acontecendo o seguinte, chega de novo os descendentes desses índios que foram retirados das suas aldeias e que se tornaram escravos e depois se transformaram em mestiços, agora estão sendo forçados a ser expulsos dos territórios índios. Quer dizer, chega lá a FUNAI, chega os indigenistas e diz o seguinte, não, você não é índio, então você tem que ser expulso daqui, tem que sair daqui. Apesar daquele mestiço, que às vezes tem uma aparência até mais de índio, fisicamente, do que o que a pessoa para quem estão entregando a terra, não é, descender do índio que habitava aquela terra. Entendeu? O outro problema que tem na questão é porque nós sendo nativos, quando você nos transforma como negro, você nos elimina a nossa origem índia, que implica o nosso direito histórico sobre a terra. Eu já vou falar desse grupo aí, desse grupo que você menciona agora, desses descendentes, que inclusive às vezes tem que sair da jurisdição quando ocorre um processo de demarcação. Já quero falar disso. Mas antes eu queria voltar a essa questão desses indígenas que foram escravizados, mas às vezes fugiram, né, tiveram que se deslocar muitos quilômetros para as cabeceiras dos rios da Amazônia, né, grupos que hoje alguns até estão isolados ainda, né, e que tiveram perdas populacionais muito grandes, né, que sofreram, que tiveram, ou então no caso, por exemplo, dos povos que estavam no caminho de grandes obras, né, por exemplo, o Yanomami, quando teve a construção da perimetral da estrada, ou então os povos que estavam perto da Transamazônica, né, esses grupos, eles não sofreram uma violência que justifica que eles
tenham pelo menos o direito à terra onde eles viviam, para que eles continuem vivendo e sendo quem são, mantendo as tradições? Nós não somos contra que haja territórios índios. Nós somos contra que haja territórios exclusivos para índios, que é diferente. Porque se você pegar essa população que muitos classificam como índios, na realidade elas são mestiços de cultura índia. São mestiços de cultura índia. Porque aqui no Brasil também criou-se essa ideia, que o fato de alguém falar um idioma índio, quando muito, porque uma boa parte dessa população que é classificada como índio não fala mais o idioma índio, não tem mais a cultura índia, uma boa parte dessa população, ela é na realidade miscigenada. Então, quer dizer, quem preservou essa cultura foi uma população de mestiços. E por quê? Por exemplo, Domingos Jorge Velho, que foi quem destruiu o Quilombo de Palmares, ele mal falava português. Naquela época, uma boa parte dos mestiços falava idioma índios. Então, o fato, por exemplo, de eu falar português não me torna branco nem me torna português. Eu sou um mestiço. Eu não sou branco nem sou português. Eu sou um mestiço brasileiro. Quer dizer, da mesma forma, o fato de alguém falar um idioma índio não torna essa pessoa uma índia. Mas as pessoas decidiram isso. Que essa pessoa... fazem com eles o mesmo que fazem com a questão do parque. Fazem com o caboclo o que acontece com o mulato. Quer dizer, você tem que ser ou você vai ser índio, ou vai ser branco, ou vai ser negro. Você não pode ser mestiço. Quer dizer, daí com isso você faz o quê? Você está retirando do mestiço, inclusive essa pessoa, não, do mestiço duas vezes, você tira daquele mestiço que não se identifica como índio o direito dele à terra dos seus ancestrais. E a cultura dos seus ancestrais, porque aquela cultura que está ali também pertence a nós. Da mesma forma como a língua portuguesa nos pertence, porque a gente herdamos isso dos nossos ancestrais portugueses, as línguas índias, elas também nos pertencem por direito histórico, porque foram criadas por nossos ancestrais índios. Então o mestiço ele tem essa questão do direito originário sobre a sua cultura e tudo mais. É por isso que existe essa questão. Então quando a pessoa fala em indenização por essas populações, isolamento, na realidade o que a pessoa está fazendo é uma espécie de purificação racial. E o que lembra até a questão das cotas raciais. Quer dizer, olha, a cota é para os negros, mas aqueles negros que tiveram aparência de preto terão prioridade. Olha, esse território aqui é para índios, mas só alguns que vão ter direito a eles. Quer dizer, então nesse sentido, o mestiço ele sofre duplamente. Ele está sendo atacado por todas as ideologias, porque existe aquela coisa que a gente colocamos. Tem que preservar essa cultura? Tem. E quem foi que preservou essa cultura? Mestiços. Essas culturas índias que estão aí, mesmo se você pegar aquelas populações de índios isolados, se você fizer um estudo de ancestralidade, é uma boa probabilidade de daqueles índios descenderem de mestiços que preferiram permanecer dentro da cultura índia e não se integrar à cultura do português, quer dizer. Então é mais ou menos isso. Vou dar outro exemplo para ti. Aqui no Paraguai, uma boa parte da população do Paraguai fala Guarani. O fato de um paraguaio falar Guarani não quer dizer que ele se identifica como índio Guarani. Ele pode falar Guarani e se identificar como mestiço paraguaio. Quer dizer, eu posso falar um idioma índio e tem até idiomas aqui que a rigor hoje são classificados como índio e a rigor nem são. Como é o caso, por exemplo, aqui no Amazonas, existe o Nhangatu, aqui, a língua geral, que foi uma língua, na realidade, desenvolvida pelos jesuítas, misturando o latim com idiomas índios. Quer dizer, na realidade, nem sequer um idioma índio, ele é um idioma claramente mestiço, claramente de mistura de culturas. Mas existe esse aspecto. A questão é que esse tipo de detalhe, normalmente, não são observados. E as pessoas passam a ver a questão do igual o olhar do racista. Porque o olhar do racista qual é? Branco somos nós. Os mulatos, os índios não são puros. Então, eles são índios e fiquem para lá, fiquem isolados. Quer dizer, por isso a gente colocamos que esse nosso modelo de demarcação de terra indígena, ele lembra o modelo do apartheid sul-africano. Até a argumentação é similar. Mas eu acho que, pelo menos essa questão da demarcação, da Constituição de 88, ela vem com um discurso de valorização dessas múltiplas culturas e reconhecer o direito, a igualdade, a existência desses grupos e de manutenção dos seus costumes, tradições. Acho que na África do Sul é
é uma segregação muito forte com um grupo mandando em tudo, né? Um grupo minoritário ditando todas as regras, né? E aí ali não havia concessão de direitos, reconhecimento de direitos, ali era o contrário, né? Ali era totalmente cerceação de direitos. Quer ver algo que é pouquíssimo divulgado na mídia? Que o Nelson Mandela, muitos pretos da África do Sul eram contrários ao Nelson Mandela. Eles apoiavam o apartheid. Não eram só os brancos que apoiavam o apartheid. Havia pretos na África do Sul que apoiavam o apartheid. Por quê? Porque eles tinham privilégios. Eles tinham direito à terra, eles tinham direito a comandar aquela área. Então, por sinal, quando foram fazer eleições na África do Sul depois do fim do regime do apartheid, teve bantustões lá em que a polícia teve que entrar para impor a eleição, porque os líderes locais não aceitavam. Quer dizer, porque eles tinham diversos privilégios. Isso a mídia fala muito pouco. Normalmente é curioso. Como a mídia fala muito em Nelson Mandela, fala muito contra o apartheid, mas não explica o que foi o apartheid. E o discurso do apartheid, ele era diferente do discurso dos nazistas. Os nazistas diziam o seguinte: olha, a raça ariana é superior e por ela ser superior, ela não deve se misturar com raças inferiores. Esse era o discurso. O discurso do apartheid não. Era o discurso: olha, a diversidade é tão bonita, os Zulus têm direito a ser Zulus, o Xhosa tem direito a ser Xhosa, né? A sua diversidade tem direito de ser, e nós, os africanos, temos direito de sermos africanos. É tão linda a diversidade. Quer dizer, ou seja, o discurso da diversidade, da valorização, da preservação cultural foi usado como argumento no apartheid sul-africano. Isso quer dizer que eu sou a favor da destruição da cultura índia? Não. O que eu estou dizendo é que essa cultura índia que foi preservada, ela foi preservada por mestiços, que hoje são classificados como índios pela mesma ideologia que busca classificar os mulatos como negros. Essa que é a questão. Quer dizer, essa história, não, porque o mestiço vai acabar com a cultura, então como é que explica que todos esses povos, eles são índios puros? Eles estão preservados, puros. Se fizer um teste de DNA nesses índios, eles vão ser realmente sem gota nenhuma de sangue de branco ou de preto neles. Então é isso que acontece, quer dizer, a questão é que esse tipo de coisa ele acaba envolvendo. Quer dizer, nós estamos a favor, eu estou a favor que exista a preservação da cultura índia, da preservação dessas culturas. Mas isso não pode ser feito à custa de criar um apartheid, à custa de tirar do mestiço, descendente de índio, o seu direito originário. Porque quando chega aqui no interior, aqui no Amazonas, a gente vê muito isso. E olha que o Amazonas está com o maior percentual de população índia do país. A mídia diz: olha, os brancos invadiram a terra do índio. Daí quando você vai lá ver a situação, quem é o branco? O branco é o padre do CIMI, o branco é o antropólogo o branco é o policial do Ministério, a pessoa do Ministério Público, é o policial da Federal. Quer dizer, aquela população que estão chamando de branco, às vezes tem mais aspecto de índio que a própria população que o pessoal está entregando o território. E às vezes acontece até mais. Vou dar para ti um exemplo de uma situação, que é pouquíssimo observado isso. Na época da Guerra da Cabanagem, houve uma etnia que foi do sul do Pará, migrou em direção ao Maranhão. Daí, há uns tempos atrás, acho que uns 15, 20 anos atrás, a FUNAI demarcou a terra deles e expulsou de lá a população que havia na área, que era descendente dos índios que habitavam aquela área antes da chegada daquele povo. Então, percebeu como tem diversos aspectos que, às vezes, o mestiço, ele descende de uma etnia anterior àquela etnia para quem estão dando a terra. Agora, se você classificar o mestiço como negro, entendeu? Ele deixa de ser nativo. Não, eu vi que nas suas redes você diz que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Vou refazer a pergunta que eu gaguejei tudo. Leão, eu vi que nas suas redes você diz que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você explicasse e avaliasse se algo mudou nas políticas raciais desse governo. Olha, eu creio que mudou. Poderia ter mudado mais ainda, poderia ter avançado mais ainda, mas diante dos obstáculos que a gente sabe que o presidente Bolsonaro enfrenta, houve uma significativa mudança. Eu vou dar um exemplo disso. Nós do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, conseguimos, hoje em dia, somos membros do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. No passado, até os editais eram feitos dificultando a chegada
de uma representação mestiça no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Nós tivemos aqui até mais, uma vez nós tivemos que chamar até a polícia para nos expulsar de conferência de igualdade racial. Vou dar outro exemplo. A ONU, certa vez, mandou uma mensagem aqui para o governo brasileiro perguntando sobre as crianças indígenas. Me conta um pouco desse episódio da polícia que eu fiquei interessado, fiquei curioso. Como é que foi isso? Foi o seguinte, aqui teve uma conferência, certa vez, em que veio o secretário da época, o secretário da Igualdade e Promoção da Igualdade Racial, aqui fazer um discurso, e ele começou a comparar nós aqui do movimento mestiço com uma areia, né, um grão. Ele diz assim, como, olha, vocês aí no Amazonas, que vocês são um grão, quer dizer, como é que vocês vão enfrentar um movimento de cunho nacional, com apoio do governo federal, com apoio do... Quer dizer, daí o pessoal, na hora, viram aquela coisa e protestaram contra a manifestação. E durante a conferência, uma boa parte dos delegados da conferência eram mestiços. A gente tinha uma grande representação, o que permitiria que a gente chegasse até a Conferência Nacional de Igualdade Racial. Daí o que foi que fizeram? No dia seguinte, encheram de polícia no evento. Se você quiser, você pode ver até esse vídeo no YouTube do Nação Mestiça, tá lá, nós filmamos da época. E colocaram polícia de choque, olhando pra gente, de uma forma intimidatória, cancelaram os nossos delegados, fizeram uma nova inscrição de delegados. Quer dizer, questão de constrangimento mesmo, assim, de humilhação, a pessoa sendo tratada como se fosse um marginal, simplesmente porque queria participar do evento como mestiço e não como negro. Depois tu vê aquela questão, né? Quando o pardo chega numa cota racial dizendo que é negro e disputa uma vaga nas cotas, ele é humilhado se ele não tiver aparência de preto. Se ele chega lá, o pardo diz, olha, eu quero isso aqui, mas eu não sou negro, eu quero isso aqui, meu direito por eu ser pardo. Meu direito é por ser pardo, não é por ser negro. Daí ele vai sofrer também retaliação com isso. Ou seja, nós pardos viramos cidadãos de quinta categoria. Então tem até foto disso no coisa, se quiser eu posso até te mostrar esse material. Está disponível até no YouTube do Nação Mestiça. E isso não foi só uma vez não, várias vezes a gente sofreu esse tipo de constrangimento, de intimidação, o pessoal tratando a gente como se a gente fosse baderneiros, coisa desse tipo, porque... E agora, no governo atual, isso mudou? Olha, hoje em dia houve um grande avanço, como falei para ti, por exemplo, em 2009, como eu falei, a ONU, ela mandou uma pergunta aqui para o governo Lula, da época, sobre as crianças mestiças. E o governo Lula respondeu simplesmente falando sobre brancos e negros. Silenciou, não respondeu sobre a questão das crianças mestiças. O presidente Bolsonaro, no discurso na ONU, fez uma referência a caboclo. Quer dizer, isso aí é um grande avanço. E para você ver uma coisa curiosa, eu até falei isso durante uma reunião do Conselho Nacional para um representante do Ministério das Relações Exteriores. Porque na hora de traduzir a palavra caboclo para o inglês, porque o presidente Bolsonaro falava entre indígenas e caboclos. Daí eles pegaram e colocaram na tradução em inglês brasileiros de ancestralidade indígena. Em outras palavras, um estrangeiro que lê aquilo ali vai entender que ele está se referindo a índios, não que está se referindo a caboclos. E existe em inglês uma palavra perfeita para traduzir a palavra caboclo, que é a palavra mestiço, com Z. Quer dizer, ou seja, existe esse processo de apagamento. Na sua definição, o caboclo é o que na sua definição? O caboclo, o mulato, o cafuso, eles são mestiços. O caboclo, ele é aquele mestiço que descende de índio e que descende de branco. Esse é o caboclo. Quer dizer, o mulato é o que descende de branco e de índio, e o cafuso que descende de preto e de índio. Esse é o... Essa chegada de vocês ao Conselho Nacional, que discute políticas federais, raciais, você atribui isso ao anúncio de governo, à ascensão do Jair Bolsonaro? Sim. Eu tenho certeza que se o governo fosse do PT, nós não estaríamos no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque o PT, ele é ideologicamente contrário à existência de uma etnia parda. O projeto de classificar pardo como negro surgiu do Florestan Fernandes, que era do PT. Foi um projeto
apresentado pelo deputado federal Paulo Paim, que é do PT, foi durante o governo do PT. Então, claramente, eu sou contrário a isso. Paulo Paim é um senador negro e também muitas lideranças do movimento negro lutaram para isso, né? A Sueli Carneiro recentemente disse que essa foi uma articulação do movimento negro, né? Para que pardos fossem reconhecidos como negros. Fossem reconhecidos, não, fossem submetidos à classificação como negros. A gente só pode reconhecer aquilo que a gente é. Até eu falo isso, assim, a pessoa pode se declarar, eu posso me declarar amarelo, mas eu não posso me identificar como amarelo, porque pelo que eu saiba eu não descendo de amarelo, eu não sou amarelo. Quer dizer, então eu posso me declarar branco, mas eu não posso me identificar como branco. Só um branco pode se identificar como branco. Branco, identificar significa o quê? Ser idêntico ao outro. Eu não sou idêntico ao branco, nem que eu posso dizer que eu sou branco. Por isso que essa população que se diz negra no Brasil, na realidade, são pardos que se declaram negros, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Agora, essa questão de coisa, não, foi uma questão imposta. Mesmo desses grupos, eles não chegaram com o mestiço, não chegaram com a gente, não chegaram com os pardos, não respeitaram a questão do caboclo. Para você ver, a questão é tão absurda que se pardo é negro, como é que... Então havia negros no Brasil, antes de haver negros no Brasil, porque antes de haver pretos no Brasil, antes dos africanos chegarem, já tinha pardo, já tinha caboclo no Brasil, já tinha mestiço. Então, quer dizer, pardo, já havia negro no Brasil antes dos negros chegarem ao Brasil. Quer dizer, então isso aí não tem fundamento histórico, isso aí é uma coisa assim, imposta mesmo. Desrespeitosa, grosseira, racista. Eu considero essa classificação como racista, porque ela parte daquela ideia de que a pessoa tem que ter uma raça. Ser de raça é superior a ser misturado. Ser puro é superior a ser misturado. É uma classificação racista. Eu tenho conversado muito com pessoas que são de famílias multirraciais, que têm a pele clara, mas têm traços negros, têm cabelo crespo. E algumas dessas pessoas me disseram que, ao longo da vida, sentiram uma série de episódios de racismo, né, por causa dessas características, que fizeram com que elas percebessem que elas não eram vistas como iguais pelos brancos. E que, ainda que elas sofressem menos racismo que as pessoas pretas, escuras, retintas, elas se viram identificadas com essas pessoas e passaram a se identificar, a se reconhecer como negras, como uma forma de fazer uma aliança com essas pessoas para lutar por melhores condições para esse conjunto da população. Não faz sentido, do ponto de vista dessas pessoas, que elas assumam essa identificação? Olha, do ponto de vista individual, eu acho que a pessoa pode se identificar como queira. Eu falei, a questão individual é a questão individual da pessoa, aí tudo bem. Aí eu respeito. O problema é quando você tenta impor ao outro a sua opção. A questão absurda é o seguinte, que a pessoa ela é mulata e se identifica como negra e ela não se satisfaz com isso. Ela quer que aquele mulato que se identifica como mulato, que se identifica como mestiço, se identifique também como negro. E se esse mulato não aceita, ela passa a oprimi-lo. Quer dizer, ou seja, a ideia de você ajudar um povo que teria sido oprimido e você passa a ser opressor do outro, aí que está a questão da contradição. Porque aquela questão, se alguém diz assim, olha, eu sou marciano, problema nenhum, você se acha marciano, direito seu se achar marciano. Agora, se a pessoa diz, olha, vamos fazer um território exclusivo para os marcianos, cotas raciais para os autodeclarados marcianos, daí a coisa muda de figura. Quer dizer, a coisa muda de figura, entendeu? Quer dizer, o problema dessa classificação é que eles passaram a impor ao mestiço uma identificação que não é dele, que ele não tem. Quer dizer, esse que é o problema. E, como eu falei, uma coisa sem fundamento histórico, uma coisa imperialista, a ideia de que aquele que veio de fora, o escravo, o descendente, que a escravidão negra teria sido, a escravidão preta teria sido pior do que a escravidão índia, como se o sofrimento do preto fosse sofrimento maior do que do índio e do que do mestiço. Quer dizer, tem todos esses elementos que pesam na história. Né? E, Léo, como que as ideias do seu movimento são recebidas pelos mestiços do Amazonas, por esses caboclos aí que você se referiu, esses ribeirinhos, moradores de periferia? Como que vocês se relacionam com esses grupos?
Olha, tem sido muito bem recebida. Até porque nós temos trabalhado com eles mostrando essa questão, né? Nós temos orientado essa população sobre os seus direitos, né? Sobre os direitos que elas têm, e às vezes elas não sabem. Esses direitos que elas têm, direitos pelo fato de serem mestiças, pelo fato de descenderem de índios, pelo fato de serem pardas. Quer dizer, têm sido muito bem recebidas. Até porque, como acontece muito disso, porque aconteceu algo que é interessante. O pardo brasileiro, o mestiço, ele é, em certo sentido, o brasileiro padrão. Vamos dizer assim. Por quê? Porque você tinha aqui o índio, né? Daí surgiu o português, chegou aqui o português, daí surgiu o mestiço. Daí o mestiço, ele nem é índio, e nem é visto pelos índios como índio, e nem é branco, e nem é visto pelos brancos como branco. E esse mestiço é que passa, com o tempo, a se identificar como brasileiro. Quer dizer, até o Darcy Ribeiro, ele cita, e olha que o Darcy Ribeiro era indigenista, ele cita isso. Quer dizer, ele cita que o brasileiro surgiu a partir do mestiço. Foi que ele começou a ter essa sensação de ser diferente, de ser um novo nativo, um novo povo nativo. Quer dizer, então, então nós no mestiço estamos tão acostumados a nos vermos apenas como brasileiros que às vezes a gente não atenta para esse tipo de coisa. Então, quando a gente chega nessas populações, a gente começa a mostrar, olha, nós somos sim brasileiros, ser brasileiro, a identidade nacional brasileira é prioritária, está acima de qualquer outra identidade, a nacionalidade brasileira, mas nós, como mestiços, nós temos particularidades, e uma delas, por sinal, é sermos o típico brasileiro. Nós temos direitos originários, essa cultura foi gerada por nós, foi gerada pela mestiçagem, é a nossa cultura, que é esse sotaque que o brasileiro fala, é o sotaque do mestiço. O samba é uma música mestiça, não é uma música negra, porque qual é o idioma do samba? O idioma do samba é o português, ninguém canta samba em língua africana. Quer dizer, então a população daqui a gente coloca isso também. Se você é descendente de índio, você é descendente do povo daqui, nós somos nativos. Nós aqui de Manaus, por exemplo. Em Manaus, os manauós se misturaram com os portugueses e deram origem aos manauaras. E hoje em dia, na lei orgânica do município de Manaus, o território de Manaus é reconhecido como território étnico do povo mestiço. A diferença é que a gente não quer expulsar ninguém daqui. Leão, a gente vê que o Bolsonaro ele tem um apoio forte em Manaus, em algumas outras capitais da Amazônia também. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com essa questão racial? Olha, eu creio que o grande chamariz do Bolsonaro era a questão dele como sendo uma pessoa honesta, né? Esse é o grande elemento que o brasileiro sempre buscou de um político que passasse para ele a sensação de honestidade. Agora, aqui no Amazonas, ele tem realmente uma recepção muito grande. Até porque os governos que tiveram aqui anteriores, eles incentivaram essas marginalizações dos mestiços. O pessoal prejudicaram aqui a Zona Franca de Manaus, dos produtos, bloquearam a BR-319, que ligava Manaus e o Roraima com o restante do país, durante os governos do PT, do FHC, dos governos anteriores, foi bloqueada a liberação dessa estrada. Então o Bolsonaro ele passa essa ideia de uma questão nova, né? E até também uma questão, tem a ver também com a questão da época do militar, porque a Zona Franca de Manaus ela foi implantada pelo regime militar. A economia do estado do Amazonas ela é praticamente baseada no legado do regime militar. Já estou caminhando aqui para o final, viu, Leão? Que como atrasou um pouco, eu acabei me estendendo um pouquinho, mas já estou chegando aqui ao fim. Você está me escutando bem? Estou me escutando bem, não te perturba não, tô achando ótima a entrevista. Eu estava vendo aqui um vídeo do seminário que vocês organizaram, né, que havia ali representantes de alguns setores contrários à demarcação de terras indígenas, né, particularmente associações de agricultores, né, que contestam a demarcação de terras indígenas na Bahia, também um antropólogo que trabalha para associações desse tipo, produzindo laudos que contestam essas demarcações. Você não teme que o seu movimento esteja sendo usado por esses grupos numa disputa que tem um fundo mais econômico do que racial, por conta do interesse econômico desses grupos contra as demarcações? Olha, interesses econômicos existem nos dois lados.
Quer dizer, o interesse de criar territórios exclusivos para índios, existem interesses econômicos por trás disso. A Alemanha, a União Europeia, essas organizações que chegam aqui, elas não chegam só porque são boazinhas e porque simpatizam com os índios, não. Quer dizer, então interesses econômicos dos dois lados. Os palestrantes, eles foram convidados pela Nação Mestiça. Nós os convidamos para fazer, até porque o antropólogo Edward Luz, por exemplo, ele é um caso raro, né? Porque hoje em dia a antropologia brasileira está quase toda entregue na mão de indigenistas e negristas, e essas ONGs, como a Fundação Ford, Open Society, elas financiam até formação de antropólogos, financiam esses laudos, financiam o GTZ da Alemanha, um dos maiores, que é uma agência do governo da Alemanha, é um dos maiores financiadores do indigenismo no Brasil. Então, isso aí é muito atrativo para muitos antropólogos. Quer dizer, então essa questão do Edward Luz, ele é uma ave rara, ele várias vezes foi convidado aqui, por sinal ter sido até, no meu entendimento, ter sido muito perseguido, né, por enfrentar essas visões que as pessoas, que esses grupos de antropologia indigenista e negrista têm em relação ao assunto. E o outro é o Abiel Santos, que foi da Bahia. Por sinal, lá na Bahia, na cidade de Buerarema, graças até ao trabalho dele, nós conseguimos fazer o reconhecimento do Dia do Mestiço lá em Buerarema, um município que tem no sul da Bahia. E, curiosamente, nós tentamos aprovar uma lei no estado da Bahia, mas deputados petistas do PT, deputados estaduais do PT, atrasaram, quer dizer, bloquearam, já, através de manobras parlamentares, a aprovação do Dia do Mestiço no estado da Bahia. Quer dizer, então é isso, na realidade, interesse econômico dos dois lados. Agora, se existe um lado que está usando, que imita o apartheid sul-africano, que tem um discurso que nosso entendimento é racista, é o lado do indigenismo, é o lado que expulsa as pessoas. Agora eu acho até interessante você citar isso pelo seguinte, porque muitas pessoas que são produtoras, rurais, elas não perceberam essa questão do mestiço. Tem uns assim que acham também o mestiço até como sendo uma ameaça para eles. O desconhecimento deles sobre a questão do mestiço, que o mestiço na realidade é uma identidade que visa integrar, que visa unir, que não visa segregar, mas muitos deles não veem nisso, né? Uma outra pergunta que eu tenho é o seguinte, só voltando à questão da cota. Se uma pessoa branca, de pele clara, de olhos claros, se candidata a uma vaga como parda e vai para a seleção, passa por um comitê formado por pardos, né, que é o que vocês defendem, essa pessoa entraria nas vagas? Na vaga de pardo, já que vocês usam como critério a questão de ter alguma mistura no sangue, né? Quer dizer, um branco que tem alguma mistura, mas que seja muito branco, com a pele bem clara, com os olhos claros, e nunca viveu nenhum tipo de racismo, se candidata, diz que tem uma tataravó negra, ele chega, passa por um comitê pardo, vocês colocariam essa pessoa para dentro? Ela teria direito a essa vaga? Olha, eu vou te responder, é uma ótima pergunta, eu vou te responder, só que antes eu vou te mostrar colocar essa situação numa outro viés. Imagine que essa pessoa chega para disputar a cota dos índios, não dos negros. Chega uma pessoa loira, de olhos azuis, né, com o RANI, que é o documento de reconhecimento de nascimento indígena, quer dizer, e chega, olha, eu sou índio, eu quero a cota dos índios. Pela nossa legislação atual, ele teria direito à cota dos índios, porque para os índios não é usado critério de aparência. Eles usam critério de origem, independentemente da aparência física. Vou dar até um exemplo disso. Lá
Ah, O comitê de heteroidentificação acabaria barrando esse candidato. quando é índio, não. Quando é índio, eles não costumam barrar quando é índio, não. Sabe por que eles não costumam barrar? Porque quando eles barram uma pessoa dessa, vem a FUNAI, vem o Ministério Público Federal, vem associações indigenistas e vão para cima deles. Porque os índios têm todo um leque de proteção, coisa que o pardo praticamente não tem. O pardo praticamente não tem proteção. Um branco de olhos azuis conseguiria entrar numa vaga de indígena sem que os alunos se revoltassem, outros indígenas se revoltassem? Será que isso realmente poderia acontecer? Eu acho que já teve até caso desse, eu não estou enganado. Porque o critério usado para índio não é critério de aparência. É critério de étnico. Se a pessoa tiver o RANI, registro de nascimento indígena, ele tem direito à vaga. A vaga é para o indígena, independentemente da aparência. Quer dizer, até porque se você observar, existe aqui no Amazonas, a gente vê muito isso. Tem pessoas aqui no Amazonas que têm mais aparência de índio do que muitas pessoas aí que dizem ser índio. Dias desses eu vi uma foto de uns caciques lá na Bahia, e o sujeito tinha cabelo enrolado igual o meu. Quer dizer, coisa que aqui no Amazonas a gente acha até curioso, porque realmente aqui no Amazonas você vê pessoas na rua com aparência de índio assim, que não são índios, são mestiços. Quer dizer, então o critério de aparência não é usado para índio. Agora existe essa questão aí, quer dizer, não seria, e eu acho que não deveria, se ele é índio, se a cota dos índios, a vaga deles. Se ele é um pardo, se ele descende e a cota é para os pardos, ele tem direito à cota sim. Ele tem direito à cota, a cota é do pardo. Quer dizer, o pardo é uma... Mas se a cota, ela se baseia principalmente nessa questão fenotípica, da aparência física, a entrada de uma pessoa totalmente branca, que não sofre nenhum tipo de racismo, ela não dupla esse princípio fundamental da própria existência do sistema de cota? Não, pelo contrário. Colocar critério de aparência é que burla o sistema. Vou te mostrar isso. Se tu pegar a legislação de cotas raciais, né, tu vê que não existe o critério de aparência física. Não existe o critério. Pode pegar a lei. Pega a lei de cota, pega a lei, não existe critério. Então, o que foi que as pessoas fizeram? Eles começaram, usando o argumento da autonomia universitária, criar critérios que a lei não dita. Por quê? E por que isso? Observe a questão política, a esperteza da coisa. Porque se eles colocassem a cota, olha, essa cota, preto é quem tem aparência de preto, eles não poderiam usar aquele argumento de que nós somos o maior país negro fora da África, ou seja, não poderiam eliminar o mestiço. Então, para eliminar o mestiço, eles precisam colocar na lei que todo pardo, independentemente da aparência, é negro. Eles precisam disso para legalmente, dentro da lei, eliminar o mestiço, para que o mestiço não exista na lei. Só que, para a universidade, o que eles fazem? Eles colocaram um outro critério. Vou dar um outro exemplo disso. Quando foi aprovada a lei de cotas, no ano seguinte, começaram a aparecer os projetos de lei de cotas aqui no... as universidades começaram a aplicar a lei. Daí nós, aqui do Amazonas, entramos no Ministério Público defendendo que a cota do preto e a cota do pardo fossem separadas. Por quê? Porque é o que a lei diz. A lei de cotas, ela claramente separa a cota do preto e do pardo. Teriam que ser cotas exclusivas para preto e cotas exclusivas para pardos. Daí o que foi que aconteceu? Pouco tempo depois, que passou assim mais ou menos assim, uns 3 meses, a Dilma lançou um decreto e o então ministro Aloysio Mercadante, do PT, lançou uma portaria dizendo o seguinte, que as universidades, que os 3 grupos, preto, pardos e indígenas, disputariam as vagas juntos. Haveria um bloco só, todo mundo vai disputar o mesmo grupo. Em outras palavras, os pretos podiam pegar todas as vagas, os índios podiam pegar todas as vagas, os pardos podiam pegar todas as vagas. Só que, lá na portaria dele, as universidades, no uso da sua autonomia, poderiam fazer cotas exclusivas para indígenas. Percebeu? Então, a manobra política deles é essa. Eles eliminam o pardo na lei e depois criam critérios que não existem na lei e sob o argumento de autonomia universitária. Então, na realidade, quem está sendo burlado é essa pessoa. Ela que é a vítima. E o pior de tudo é isso, que a vítima, que no caso seria uma pessoa de aparência branca que se identifica como pardo, ela acaba sendo vista como sendo vilão, quando na realidade ela é a vítima. O vilão é você pegar um pardo e classificar ele como negro e exigir que a pessoa tenha um critério que a lei não exige.
conversando com você, eu percebo que lá no início vocês, provavelmente, vocês se embasavam muito no discurso, muito crítico, à diferenciação das pessoas por raça, inclusive outras cortes faciais. Mas vocês são um movimento mestiço, né? Vocês defendem essa categoria, mestiços. A possibilidade de que vocês ocupem hoje o espaço que vocês ocupam, né? Que inclusive vocês estejam em conselhos, discutindo políticas públicas, vocês considerem também ao espaço que os movimentos negros e indígenas abriram lá atrás na busca deles por afirmar essas identidades? Olha, eu sempre sou da seguinte opinião. Olha, se tu retirar todos os brancos da questão indígena, tira todos os brancos. Olha, agora em diante, não vai ter mais nenhum branco na FUNAI, não vai ter mais nenhum laudo antropológico de branco, não pode ter padre branco dentro nessa questão. Policial que for que está a questão não pode ser branco. Se você tirasse todos os brancos do processo da questão, né, praticamente o movimento indígena acabava e a demarcação da indígena acabava. Quem mantém esse sistema são brancos. Se você tirar os intelectuais brancos que criaram o negrismo, que deram o fundamento ao negrismo, o negrismo também acaba. Quer dizer, normalmente a Florestan Fernandes, Haselbag, Fernando Henrique Cardoso, você tem um leque desses intelectuais que eram ou são brancos. Quer dizer, então existe esse processo. Agora, existe a coisa, com esse processo, as pessoas, para fazer esse tipo de conquista, vamos dizer entre aspas assim, eles fizeram uso de quê? Eles fizeram uso do mestiço, eles fizeram uso do pardo. Quer dizer, o discurso deles sempre pegava, usava os nossos direitos, os nossos legados e usava como instrumento. Então, nesse sentido, nós não devemos nada a esses grupos, não. Quer dizer, se eles tivessem feito um movimento só de pretos, nós não somos um movimento de pardos, nós somos um movimento de pretos. Mas não, o argumento deles é que os pardos eram negros, então eles usaram a nossa identidade. Então nós não devemos nada a eles. Agora, o problema deles é isso, é que nós estamos fazendo uso, né, daquilo que nos é de direito. Agora, uma coisa que sempre a gente gosta de destacar no movimento, quando a gente fala de movimentação mestiça, é que nosso foco central é a defesa da nação brasileira, da sua identidade. Quer dizer, esse é um projeto que tem aí, político, de acabar com o Brasil enquanto nação, enquanto povo, de fragmentar a nação e acabar com o Brasil. O brasileiro vai se tornar como assim, sul-americano, só uma referência geográfica, não vai ter mais uma nação brasileira. Esse é o projeto. Marielle Franco falava isso claramente, né, sobre a eliminação do povo brasileiro. Quer dizer, então, esse é o projeto. O nosso projeto, como do Nação Mestiça, é de defesa da nação brasileira, da sua identidade mestiça, e nós sabemos que a nossa afirmação como uma etnia mestiça dificulta e bloqueia esse avanço. E eles sabem disso. E aí que até é curioso, porque às vezes os nossos opositores, eles sabem mais do que significa a pessoa se identificar etnicamente como mestiço do que muitas pessoas que se dizem de direita, muitas pessoas para as quais a gente tenta até alertar. Às vezes a gente está alertando o pessoal sobre isso, muitas pessoas que se dizem de direita, que se dizem nacionalistas, não percebem isso. Tratando do cenário inverso, né? Supondo que, como vocês pregam, todos os brasileiros que tenham algum tipo de mistura genética passem a se reconhecer como mestiços, né? Sei lá, 95% da população ou até mais vai começar a se identificar como mestiça. Você acha que o racismo vai terminar, que as pessoas que são mais escuras vão continuar sofrendo, mesmo que exista essa grande maioria que elas se identifiquem como mestiças? Olha, foi ótimo tu ter comentado sobre isso. Porque aquilo que a gente tem falado isso há muito tempo, pessoal, são duas questões distintas. Uma coisa é a pessoa enfrentar o racismo. Outra coisa é a pessoa usar o argumento do racismo para legitimar identidade, raça, preservação de raça. Quer dizer, são duas coisas distintas. Por exemplo, se você pega uma televisão e num programa de televisão todo mundo lá tem aparência de branco, seja branco mesmo, seja mestiço com aparência de branco, né? Isso aí, obviamente, é um processo discriminatório. Está tendo algum problema aqui, todo mundo aqui tem aparência de branco.
Isso aí é uma questão. Quer dizer, e isso é diferente de eu pegar aqueles mestiços que estão lá e classificar eles como branco, impor a eles a classificação como branco. São duas questões distintas. Quer dizer, então, o racismo vai existir, porque existem registros históricos Tobias Barreto era mestiço e era racista contra mestiço. Existem mestiços que são racistas. O pessoal aí do movimento negro, né, desse pessoal que é negrista, que combate o mestiço, a maioria deles, 99,99% deles são miscigenados, mas eles trabalham contra o mestiço. Então, quer dizer, o fato de a pessoa ser mestiço não quer dizer que não possa até atuar contra o mestiço. Então, eu concordo com isso. Quer dizer, são duas questões diferentes. São duas questões distintas. A questão é que as pessoas ficam usando questão racial não para solucionar o problema, mas para explorar politicamente o problema, para viver do problema. Essa que é a diferença. Até porque existe uma questão que a gente coloca. Ora, você defender uma coisa, um nazista fala, nós somos a raça ariana, nós temos que nos impor sobre o mundo, isso para lá e para lá. Agora imagine que as pessoas começassem a discriminar os arianos, que as pessoas começassem a mandar ariano para prisão, a discriminar, como aconteceu na África do Sul, e até acontece hoje em dia, muitos brancos na África do Sul, né, sofreram violência depois do fim do regime do apartheid. Quer dizer, então é normal que brancos pegassem, organizassem para preservar eles contra um processo de extermínio de discriminação, o que é diferente de branco fazer movimento para preservar a raça branca. Mas só que agora nós estamos aqui num país em que o pessoal faz evento de orgulho da raça negra, movimento para preservação da negritude. Imaginou um movimento para preservar a arianitude? Ah, vou defender minha arianitude. Quer dizer, então essa que é a questão, porque o pessoal está pegando um argumento que, sobre a alegação de culpa da racismo para preservar a racismo. E o Kabengele Munanga, por exemplo, aquele professor da USP, ele fala claramente nisso. Ele fala em uma sociedade dividida biologicamente. Biologicamente. O objetivo do pessoal é preservar a raça mesmo. Mas não, nesse cenário aqui, você disse que o racismo não desapareceria, porque entre os mestiços, alguns continuariam sendo mais discriminados que outros. Não faz sentido, então, que se mantenha uma classificação distinta dessas pessoas que têm experiências distintas conforme a sua aparência, até para que o Estado possa se organizar para responder essas situações? Olha, mas para fazer isso, precisa fazer isso à custa do mestiço, impondo ao mestiço essa classificação? Esse que é o problema. Esse que é o problema, né? Sim. Quer dizer... Se pelo menos essa identidade mestiça você não entendi bem a sua posição, que não necessariamente seja vinculada à identidade negra, se houvesse um reconhecimento disso, grande parte dos problemas estariam resolvidos do seu ponto de vista. Do mestiço? Ou do racismo? Não, dessas queixas que você tem em relação à discriminação sofrida pelos mestiços. Ah. Não, exatamente, porque o grande problema que, como eu falei, o mestiço sofre essas discriminações porque ele representa a identidade nacional brasileira. Então eles precisam eliminar a identidade nacional brasileira para poder fazer do país fracionado. Vou dar para ti um exemplo. Essas ONGs, algumas ONGs dessas que apoiam que atacam a mestiçagem aqui no Brasil, que financiam esse tipo de ideologia, vou dar um exemplo para ti, a Fundação Ford. Tem trabalhos aí antropológicos financiados pela Fundação Ford atacando a mestiçagem. Esses tipos de ONGs, eles produzem, eles pagam para até becas de formatura para pessoas se formarem numa ideologia contra a mestiçagem na América Latina. E o curioso é que essas mesmas ONGs, algumas dessas ONGs nos Estados Unidos, elas apoiam movimentos mestiços de lá. Entendeu? Por quê? Porque a identidade nacional dos Estados Unidos não está fundamentada na ideia do mestiço. A identidade nacional do México, do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e tal, está baseada na ideia do mestiço. Mas não dos Estados Unidos, lá ou do Canadá. Lá está baseada na ideia do inglês, no Canadá do inglês, do francês, assim por diante. Quer dizer, então, o objetivo disso é para desmontar a identidade. Eu vou dar, por exemplo, para ti um exemplo que aconteceu agora, para que nesses dias, para tu ver a hipocrisia do pessoal.
parece que o primeiro-ministro da Hungria falou que o povo teria falado, que eu queria ver o original em húngaro, traduzido, para ter certeza que às vezes o pessoal muda o que a pessoa disse. Mas teria dito que os húngaros não são uma nação mestiça e que o povo húngaro não quer ser mestiço. Deu pessoal, um bocado de notícia, noticiário, atacando ele na Europa, atacando ele aqui no Brasil. Quer dizer, os mesmos jornais, os mesmos grupos que aqui ficam atacando a palavra mulato, defendendo que mulato é classificado como negro, fazem todo esse escarcéu quando alguém ataca a mestiçagem na Europa. Percebeu? Essa que é o núcleo do problema, porque na verdade o objetivo desses grupos é eliminar a identidade nacional. No caso da Europa, interessa a eles eliminar a identidade do húngaro, a identidade portuguesa, a identidade francesa, a identidade alemã. E aqui na América Latina interessa eliminar a identidade nacional brasileira, mexicana, e assim por diante. Só que na América Latina a identidade nacional é baseada no mestiço. É por isso que lá eles apoiam a miscigenação. Digo nem a mestiçagem, eles apoiam a miscigenação, enquanto que aqui eles combatem. Eu acho que nesse caso, esse presidente da Hungria, Orbán, né, ele é um discurso contra imigrantes, né, contra pessoas que possam macular a pureza racial húngara. É um discurso supremacista quase, né? Exatamente. Agora observa esse detalhe. Não é meio contraditório que os mesmos grupos que aqui no Brasil defendem a diversidade, né, defendem o direito dos imigrantes, aquele negócio todo, são os mesmos grupos que promovem limpeza étnica de não índio nos territórios. Ou seja, no território índio tem que haver pureza racial, só é para a raça índia, e pureza étnica, só para uma etnia. Quer dizer, mas fora do coisa não, daí tem a pluralidade. Observa a contradição da coisa. Quer dizer, como o discurso desses grupos, quer dizer, o discurso que eles defendem para os territórios índios é o discurso que o Hitler defendia para a Alemanha. O Hitler defendia que a Alemanha era para uma única raça, para uma única etnia. Os indigenistas defendem que cada território étnico lá, território étnico índio, deve ser só para a raça índia e só para aquela etnia específica. Nem outra etnia pode habitar naquela área ali. Já chegando aqui ao fim, Léo, o movimento seu teve alguma inspiração do movimento integralista? Pergunto porque o integralismo também é um movimento que valorizava a miscigenação, tinha como objetivo, né, a formação de uma sociedade homogênea do ponto de vista étnico, cultural. Vocês dialogam, têm algum parentesco com esse movimento? Olha, com os integralistas, a nossa grande influência foi Gilberto Freire. Ele que foi a nossa grande influência. Com Gilberto Freire, até porque tem dois aspectos. O integralismo, ele teve esse grande mérito de valorizar a questão da mestiçagem, né? Isso é verdade. Quer dizer, por sinal, quando eu vejo muitas críticas ao integralismo, para mim o motivo de as pessoas atacarem o integralismo não é nem pela ideologia, de outros aspectos do integralismo, não. É porque o integralismo defendia a mestiçagem. É esse aspecto do integralismo que torna ele alvo de ódio. Quer dizer, não é por outros vínculos ou outras aparências, outras coisas que são atribuídas ao integralismo, não. É esse elemento dele. Quer dizer, existe esse... O aspecto dos partidos, do nazismo, do fascismo, essas questões internacionais da época. Se bem que eu acho meio coisa, porque existem documentos e tal que mostram até que os integralistas mandaram cartas protestando contra a Alemanha nazista. Houve descendentes os integralistas disputavam com os nazistas a influência às vezes vinham nazistas aqui naquelas colônias alemãs querer cooptar o pessoal para o nacionalismo alemão, enquanto que muitos descendentes de imigrantes simpatizavam com os integralistas porque eles assim se sentiam integrados à nação brasileira. Quer dizer, então, em certo sentido, ele teve esse elemento, nesse aspecto da questão racial. Agora, o integralismo, ele tem esse elemento, mas ele destacar muito a questão do Estado Nacional como elemento pacificador, né? O Gilberto Freire ele trabalhava mais na questão da própria questão étnica mesmo, cultural e identitária, quer dizer, da identidade em si.
da coisa. Porque o Estado pode crescer, pode diminuir, pode sumir. Estado é uma coisa diferente de nação. Tem vários histórias. A nação polonesa, teve uma época que a nação polonesa não tinha um Estado. De um dia surgiu o Estado polonês para a nação polonesa. Se o Estado polonês acontecer de desaparecer, a nação polonesa vai continuar existindo. Se acontecer da Ucrânia ser anexada pela Rússia, os ucranianos, como nação, vão continuar existindo. A não ser que o pessoal matem eles todos, lá, que cometam outro genocídio contra os ucranianos, como o Stalin fez no Holodomor. Quer dizer, mas a nação deles é uma nação única. A nação coreana, que está dividida em 2 estados, então duas questões distintas. Quer dizer, então o Gilberto Freire trabalhou muito nessa questão de identidade nacional, que é o grande foco do Nação Mestiça. Para nós, o grande foco é é aquilo que caracteriza a nação brasileira. Qual a identidade da nação brasileira? E a identidade da nação brasileira é muito simples. A nação brasileira é uma nação surgida do encontro e mestiçagem entre índios daqui da América, daqui onde é o Brasil, portugueses, conquistadores portugueses, e pretos que vieram para cá como escravos, né, escravizados. Isso que fundiu a identidade nacional brasileira. Quer dizer, é esse que é a questão. Isso é atemporal, né? Então, a divergência de vocês, então, com o integralismo mais em relação a essa noção do papel do Estado. Que vocês não atribuem tanta importância a isso, e mais a questão étnica mesmo, né? Agora, em relação não, eu não falo. Integralista. Não, eu não falo nem assim vocês. Eu não falo nem vocês, porque eu estou falando, nesse caso, eu estou dando uma entrevista pessoal minha. Quer dizer, eu não sou o atual presidente do Nação Mestiça para falar assim sobre uma questão como essa, né, para afirmar um posicionamento do Nação Mestiça contra o integralismo. Agora, pelo que eu tenho visto de literatura, de crítica ao integralismo, as pessoas às vezes acusam o integralismo, que o integralismo era fascista. Bem, eu acho meio esquisito isso, né? Porque às vezes é o mesmo grupo que o cara defende regimes totalitários, comunistas e tudo mais, que são regimes violentíssimos, muito mais letais do que foi o próprio fascismo da Itália, que era uma ideologia que virou racista, que acabou anexando leis racistas do nazismo. Quer dizer, então, não é pelo fato por uma suposta relação entre eles e os fascistas, não seria por isso. O que esse pessoal ataca mesmo, um elemento que causa incômodo neles em relação ao integralismo, é a valorização da questão da mestiçagem. Por quê? Porque o projeto que tem de certos grupos racistas no Brasil é de manter uma elite racial, uma divisão racial, quer dizer, ou seja, os racistas, repetindo, eu não estou dizendo que os brancos são racistas, estou falando que existem racistas brancos e racistas brancos influentes. Esses racistas brancos influentes, qual é o projeto deles para o Brasil? Ora, nós temos que dividir as raças, nós temos que criar um espaço para os índios, um espaço para os negros, e assim nós, os brancos, ficamos ditando a política, porque nós temos dinheiro, nós temos influência, nós podemos comandar os partidos, porque para ter partido no Brasil você tem que ter dinheiro, pobre não tem dinheiro para abrir partido. Quer dizer, então nós dominamos os partidos, nós os brancos continuamos dominando a política nacional brasileira. Quer dizer, mas para isso nós temos que eliminar a grande ameaça. E qual é a grande ameaça? Nós, os brancos, desaparecermos pela mestiçagem. Então, na realidade, esses brancos racistas, quando eles apoiam o negrismo, eles apoiam o negrismo não para defender os pretos, eles apoiam o negrismo para eliminar o mestiço e defender a raça branca. Quando eles apoiam o indigenismo, eles não apoiam para defender os índios, eles apoiam para eliminar o mestiço e defender a raça branca para não desaparecer se misturando com os índios. Esse que é o objetivo desses grupos racistas. Quer dizer, então aí que está a questão. E agora uma coisa tão bem feita que eles aparecem como sendo os bonzinhos. No apartheid sul-africano, eles tentaram emplacar esse mesmo tipo de discurso. E lá não deu certo. Só que aqui no Brasil, infelizmente, deu certo. No Brasil, eles conseguiram implantar uma ideologia racista com a aparência de ser antirracista. Deixa eu só fechar aqui. Leão, só um ponto que eu escrevi aqui, que eu notei que você tinha comentado, eu esqueci de estar na hora. Você fala desses intelectuais, brancos que estariam por trás do movimento negro e do movimento indígena. Você não reconhece também a presença de intelectuais indígenas e negros que atuam nesses campos e defendem essas teses? Por exemplo, o Ailton Krenak, indígena, Davi Penal,
Mandela, Sueli Carneiro, uma série de intelectuais negros e indígenas que têm essas posições hoje? Olha, existe, mas se você procurar os principais intelectuais, se você pegar assim, vamos fazer aqui uma lista dos intelectuais que defendem o negrismo. Quer dizer, você vai ver que a maioria desses intelectuais, eles são brancos. Eles são brancos. Se você for observar, por exemplo, o PT, até o Lula, para mim é um exemplo disso. Né? O Lula, na campanha eleitoral, ele se identificou como branco no TSE, ele se identifica como branco. O Lula claramente é um mulato, é um mestiço, mas se identifica como branco, está lá no registro dele no TSE. Quer dizer, então acontece isso, eu vou dizer que não existem pessoas, e como nós falamos para você, a maioria dessa população que se diz negra, que se diz preta, na verdade é mestiça. São mestiços, são miscigenados que abrem mão da identidade mestiça deles e passam a se identificar como índios, passam a se identificar como pretos, mas pretos mesmos, talvez são muito poucos. Eu acho que o único preto que eu me lembro, assim, que seria, ou talvez seja o Kabengele Munanga. Quer dizer, até eu falo isso, assim, talvez o único preto que eu tenha visto na minha vida, que foi uma vez que estava em Brasília, me encontrei com o Kabengele Munanga, talvez seja o Kabengele Munanga. Não me lembro de nenhum outro preto que eu possa ter visto na vida. Porque quando eu vejo um preto aqui no Brasil, para mim isso aí, a probabilidade dele ser um mulato com aparência de preto é muito grande. Entendeu? Agora, se você pegar realmente os autores desses, e coloco mais, observa um detalhe, uma boa parte dos imigrantes que vieram para o Brasil, uma boa parte procurou se integrar, e não faltam registros disso. Tem vários brancos que foram nacionalistas, que se integraram à nação brasileira e tudo mais. Agora, uma boa parte dos brancos, e tem registro disso, eles procuraram se encistar. Ou seja, eles colocaram, nós vamos nos isolar aqui como uma etnia isolada do restante dos brasileiros, dos outros. Quer dizer, quando você cria uma cultura como essa uma ideologia como essa, sobre o argumento da valorização da diversidade, você abriu o leque para esses grupos de brancos que querem preservar a raça branca se manifestarem. Eu vou dar para um exemplo objetivo disso. Teve um deputado do PT, do Paraná, chamado Ângelo Vagnoni, que ele fez um projeto de lei para criar territórios culturais para descendentes de imigrantes. No fundo, era uma forma de território cultural branco. Seria uma espécie de território índio, vai ter o território branco. E nesse projeto dele, ele coloca claramente que um dos objetivos era a preservação da identidade racial. Se você pegar, por sinal, o decreto dos povos e comunidades tradicionais, está lá. Um dos objetivos é preservar a identidade racial. Então, na realidade, o objetivo do indigenismo não é defender os índios. O objetivo do indigenismo é defender os brancos indigenistas. Esse é o objetivo. E para eles, o mestiço é uma ameaça. Eu te agradeço muito. Estou até sem bateria de celular, mas acho que a gente conseguiu. Tá ótimo. Eu que te agradeço pelo interesse na entrevista. Eu peço desculpa se de alguma forma se eu tivesse sido deselegante em algum momento. Aqui é mais ou menos meu estilo de falar. Normalmente eu sou meio enfático quando falo. Tá ótimo, tá ótimo. Aí um abraço.